O poder de não reagir. Como controlar suas emoções? Suas emoções não são suas amigas. Deixa eu repetir isso com clareza. Suas emoções não são suas amigas. Elas não são uma voz sagrada interior que te guia para a verdade e a felicidade. São apenas reações biológicas, projetadas para um mundo que não existe mais. Um mundo onde responder imediatamente com emoção podia significar a diferença entre vida e morte. Mas no mundo de hoje, essas mesmas reações emocionais estão sabotando seu sucesso, destruindo seus relacionamentos e te prendendo em ciclos intermináveis de arrependimento e fracasso. Todos os dias, você toma decisões baseadas no que sente no momento. Alguém faz um comentário que te irrita e você responde na hora com algo que vai se arrepender depois. Sente-se sobrecarregado e desiste dos seus objetivos. Fica ansioso antes de uma apresentação importante e acaba evitando a oportunidade que poderia mudar sua carreira. Deixa a raiva tomar conta das suas palavras e termina destruindo relacionamentos que demoraram anos para serem construídos. Você está sendo controlado por reações químicas no seu cérebro e nem percebe. Mas existe algo que o topo 1% das pessoas de alto desempenho sabe e você ainda não. Eles dominaram a habilidade mais poderosa da existência humana, a capacidade de não reagir. Eles sentem a emoção, reconhecem que ela está ali e então escolhem sua resposta com base em lógica, estratégia e visão de longo prazo, em vez de obedecer aos impulsos primitivos que gritam dentro da cabeça. Isso não significa virar uma pessoa sem emoções. Não é sobre reprimir o que você sente ou fingir que nada está acontecendo. Trata-se de recuperar o controle da sua vida, dominando o espaço que existe entre o estímulo e a resposta. É exatamente nesse espaço que mora o seu verdadeiro poder. É nesse espaço que o seu futuro é decidido. Quando você terminar de ouvir este audiobook, não será mais a mesma pessoa que começou. Você terá em mãos as ferramentas, o conhecimento e as estruturas mentais para controlar suas emoções, em vez de ser controlado por elas. Você aprenderá a permanecer calmo sob pressão, a tomar decisões melhores quando as apostas são altas e a construir uma força interior inabalável. É como tentar consertar o motor de um carro quando você só consegue descrever o problema como está ruim. Quanto mais específico você for ao nomear o que sente, mais precisamente conseguirá lidar com isso. O rotulamento emocional funciona porque ativa o córtex pré-frontal e reduz a atividade na amígdala. Quando você coloca um nome preciso numa emoção, literalmente muda o estado do seu cérebro, tornando a emoção menos avassaladora e mais gerenciável. Pesquisas mostram que pessoas que praticam rotulamento emocional regularmente têm melhor regulação emocional, níveis mais baixos de estresse e capacidade de decisão aprimorada. Para desenvolver essa habilidade, comece expandindo seu vocabulário emocional. Em vez de dizer apenas que se sente mal, seja específico. Você está decepcionado, frustrado, sobrecarregado, ansioso, com raiva ou magoado. Em vez de dizer que se sente bem, pergunte: você está satisfeito, empolgado, orgulhoso, grato, tranquilo ou energizado? Quanto mais preciso for, mais controle terá sobre seu estado interno. A terceira técnica avançada é a regulação somática. Aqui, você usa o corpo para regular as emoções, em vez de tentar controlar as emoções apenas com a mente. Seu estado emocional e seu estado físico estão profundamente conectados pelo sistema nervoso. Ao mudar conscientemente seu estado físico, você influencia diretamente seu estado emocional. Uma das técnicas mais eficazes é o relaxamento muscular progressivo. Começando pelos dedos dos pés e subindo até a cabeça, tensiona cada grupo muscular por 5 segundos, depois solta e observa a sensação de relaxamento. Esse processo ajuda a descarregar a energia física que se acumula durante a ativação emocional e manda um sinal ao sistema nervoso de que é seguro relaxar. Outra ferramenta poderosa é a exposição ao frio. Tomar um banho frio,
jogar água gelada no rosto ou segurar cubos de gelo. Isso ativa o nervo vago e muda rapidamente o sistema nervoso do modo simpático, estresse, para o parasimpático, recuperação. O choque do frio força o corpo a se adaptar, construindo resiliência e melhorando sua capacidade de lidar com estresse e intensidade emocional. Movimento e exercício também são essenciais. Quando você está emocionalmente ativado, seu corpo está preparado para a ação. Se não der uma saída para essa energia, ela fica presa no sistema e mantém o estado emocional. Mesmo alguns minutos de movimento vigoroso podem ajudar a processar essa energia e voltar ao equilíbrio. A quarta técnica avançada é o reframing temporal. Trata-se de mudar conscientemente sua perspectiva de tempo para reduzir o impacto emocional das dificuldades atuais. Quando você está no meio de uma reação emocional, seu cérebro tende a catastrofizar e assumir que o problema atual vai durar para sempre ou terá consequências permanentes. O reframing temporal funciona perguntando a si mesmo como você vai se sentir sobre essa situação em diferentes prazos. Como vou me sentir daqui a 1 hora? Um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Esse exercício ajuda a colocar problemas temporários em perspectiva e reduz a carga emocional em torno deles. Você também pode usar o reframing temporal para se conectar com seu eu futuro. Imagine-se daqui a 5 anos, tendo superado com sucesso essa situação e muitas outras semelhantes. Que conselho essa versão futura de você daria sobre como lidar com o desafio atual? Essa perspectiva muitas vezes revela que a situação é menos grave do que parece e sugere respostas mais eficazes do que a reatividade emocional. A quinta técnica avançada é o gerenciamento de energia. Ela reconhece que sua capacidade de regulação emocional não é ilimitada. Você tem uma quantidade finita de energia mental por dia, e a regulação emocional consome uma parte significativa dela. Se você está constantemente tendo que regular emoções intensas, vai acabar sofrendo fadiga de decisão e perder a capacidade de manter o controle. O gerenciamento de energia significa ser estratégico sobre quando e onde você gasta seus recursos de regulação emocional. Isso pode significar evitar certas pessoas ou situações quando você já está estressado ou cansado. Pode significar agendar conversas difíceis para os momentos em que você está mais mentalmente fresco. Pode significar incluir tempo de recuperação no seu dia para restaurar sua capacidade de regulação emocional. Sono, alimentação, exercício e gerenciamento de estresse desempenham papéis cruciais na manutenção dessa energia. Quando você está com sono, com fome, sedentário ou cronicamente estressado, sua capacidade de controle emocional cai drasticamente. Cuidar da sua saúde física não é algo separado do domínio emocional. É um componente essencial dele. Essas técnicas avançadas exigem prática e paciência para serem dominadas. Não tente implementar todas de uma vez. Escolha uma ou duas que mais ressoem com você e foque em desenvolver competência nelas antes de adicionar outras ao seu repertório. Mas isso não significa voltar correndo para a ação. O passo de prosseguir envolve fazer uma escolha consciente sobre como você quer responder, baseada nos seus valores, objetivos e interesses de longo prazo, e não nos impulsos emocionais do momento. Pergunte a si mesmo: qual resposta estaria mais alinhada com a pessoa que eu quero ser e com o resultado que eu quero criar? Se o seu objetivo é manter um bom relacionamento com essa pessoa, qual resposta serviria a esse objetivo? Se o objetivo é resolver um problema, qual resposta seria mais eficaz? Se o objetivo é preservar sua reputação e integridade, qual resposta apoiaria isso? Às vezes, a melhor escolha no passo de prosseguir é não responder nada, pelo menos não imediatamente. Você pode perceber que precisa de mais informações antes de responder bem. Pode ver que ainda está emocionalmente ativado demais para responder de forma alinhada com seus valores. Ou pode concluir
que a situação nem precisa de uma resposta sua. Outras vezes, o passo de prosseguir pode envolver ter uma conversa, mas de um jeito completamente diferente do que você faria se tivesse reagido na hora. Em vez de se defender, você pode fazer perguntas para entender melhor o ponto de vista da outra pessoa. Em vez de acusar, você pode dizer como interpretou as palavras ou ações dela e pedir esclarecimento. O método STOP fica mais poderoso quanto mais você pratica. No começo, você pode só lembrar de usar depois que já reagiu emocionalmente. Isso é normal e ainda é valioso, porque ajuda você a perceber seus padrões. Aos poucos, você vai conseguir se pegar cada vez mais cedo no processo. Talvez depois de começar a reagir, mas antes de causar um dano sério. Com o tempo, você vai conseguir ativar o método assim que notar os primeiros sinais de ativação emocional. O objetivo não é nunca ter reações emocionais. O objetivo é nunca deixar que essas reações controlem seu comportamento de forma que vá contra seus melhores interesses. O método STOP te dá as ferramentas para criar espaço entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço que mora o poder de criar a vida que você deseja, em vez de apenas reagir à vida que acontece com você. Técnicas avançadas de regulação emocional. Uma vez que você domina o método STOP e consegue se pegar antes que as reações emocionais saiam do controle, chega o momento de avançar para as técnicas mais sofisticadas. Essas técnicas vão além do simples controle de danos e entram no território da otimização emocional, onde você não só gerencia suas emoções, mas as usa como ferramentas para alcançar desempenho máximo e tomar decisões melhores. A primeira técnica avançada é o reframing cognitivo. Trata-se da capacidade de mudar conscientemente a forma como você interpreta uma situação para alterar sua resposta emocional a ela. A maioria das pessoas acredita que as emoções são causadas pelos eventos externos, mas a verdade é que as emoções são causadas pela sua interpretação dos eventos. Mude a interpretação e você muda a experiência emocional. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine que você está fazendo uma apresentação e percebe que várias pessoas na plateia estão olhando para o celular. Sua interpretação inicial pode ser: eles estão entediados. Minha apresentação está ruim. Eu estou falhando. Essa interpretação dispara sentimentos de ansiedade, vergonha e autodesconfiança. Mas e se você fizesse um reframing e se interpretasse o uso do celular como sinal de que as pessoas estão tão engajadas com suas ideias que estão anotando ou buscando informações relacionadas? De repente, a mesma situação externa dispara emoções completamente diferentes. A chave para um reframing eficaz é conseguir gerar múltiplas interpretações plausíveis para qualquer situação. Quando algo acontece e dispara uma resposta emocional negativa, force-se a criar pelo menos 3 explicações alternativas. Uma mais positiva que sua reação inicial, uma mais negativa e uma completamente neutra. Esse exercício não é sobre mentir para si mesmo ou fazer pensamento positivo forçado. É sobre reconhecer que sua primeira interpretação dos fatos geralmente não é a única possível e quase nunca é a mais precisa. Seu cérebro tem tendência a tirar conclusões rápidas com base em informações incompletas, experiências passadas e vieses cognitivos. O reframing força você a considerar outras possibilidades e escolher a interpretação que mais serve aos seus objetivos e ao seu bem-estar. A segunda técnica avançada é o rotulamento emocional. Consiste em se tornar extremamente preciso ao identificar e nomear seus estados emocionais. A maioria das pessoas tem um vocabulário emocional muito limitado. Elas sabem que se sentem bem ou mal, felizes ou tristes, mas não conseguem distinguir entre frustração e decepção, entre ansiedade e empolgação, entre raiva e mágoa. Essa falta de precisão torna muito mais difícil regular as emoções, porque você não consegue gerenciar
aquilo que não consegue identificar com clareza. Esse de stop. No exato momento em que você percebe que está tendo uma reação emocional, você precisa parar fisicamente tudo o que está fazendo. Se estiver digitando um e-mail raivoso, tire as mãos do teclado. Se estiver no meio de uma discussão, feche a boca. Se estiver prestes a tomar uma decisão impulsiva, saia da situação. Essa ação física de parar manda um sinal claro para o seu cérebro. Eu estou assumindo o controle agora. A chave para fazer isso funcionar é desenvolver a habilidade de reconhecer os sinais de alerta iniciais da ativação emocional. Seu corpo sempre dá pistas antes que a emoção tome conta completamente. O coração acelera, os músculos ficam tensos, a respiração fica curta, você sente calor no rosto ou um nó no estômago. Essas sensações físicas são o seu sinal para parar tudo e ativar o método. A maioria das pessoas perde esses sinais porque não está prestando atenção no corpo. Elas estão perdidas nos pensamentos, focadas no que está acontecendo lá fora, completamente alheias ao que está acontecendo dentro delas, até já estarem em modo reação total. Aprender a sintonizar com essas sensações físicas é como instalar um sistema de alerta precoce que te dá tempo de usar as estratégias de controle antes que seja tarde demais. O ato de parar precisa ser decisivo e completo. Você não pode parar um pouco ou parar pela metade. Tem que se desconectar totalmente do que estava fazendo. Pode parecer estranho no começo, especialmente se você estiver no meio de uma conversa ou reunião. Mas o desconforto temporário de parar não é nada comparado ao dano duradouro de dizer ou fazer algo que você vai se arrepender. TED, take a breath. Respire. Não é qualquer respiração. É um padrão específico que ativa seu sistema nervoso parasimpático e começa a acalmar a reação emocional. Você vai inspirar devagar pelo nariz, contando até 4, prender a respiração, contando até 4, e expirar bem devagar pela boca, contando até 6. Isso se chama respiração em caixa e é usado por Navy SEALs, socorristas e atletas de elite para manter a calma sob pressão extrema. O motivo de esse padrão funcionar é que ele estimula o nervo vago, que funciona como um botão de reset para o seu sistema nervoso. Quando você está emocionalmente ativado, o sistema nervoso simpático está no comando, inunda o corpo com hormônios de estresse e prepara você para lutar ou fugir. A expiração longa ativa o sistema parasimpático, responsável pelo descanso e recuperação. Isso começa a neutralizar a resposta de estresse e ajuda a restaurar o pensamento racional. Repita esse padrão de respiração pelo menos 3 vezes e continue pelo tempo que for necessário até sentir o coração começando a desacelerar. Não apresse esse passo. O objetivo não é só se acalmar o suficiente para funcionar, mas se acalmar o suficiente para pensar com clareza e tomar boas decisões. Pode levar 30 segundos ou 5 minutos. Dê a si mesmo o tempo que precisar. O de observe. Observe. Agora que você parou a ação reativa e começou a regular o sistema nervoso, é hora de observar objetivamente o que está acontecendo, tanto dentro quanto fora de você. Que emoção você está sentindo? Que pensamentos estão passando pela sua cabeça? Que sensações físicas você está experimentando? O que está realmente acontecendo na situação externa, em vez do que você está interpretando ou imaginando que está acontecendo? Essa etapa de observação é crucial porque as reações emocionais quase sempre se baseiam em interpretações e não em fatos. Alguém não responde sua mensagem e você interpreta como rejeição ou desrespeito, quando talvez a pessoa só esteja ocupada. Um colega questiona sua ideia e você interpreta como ataque pessoal, quando ele só está tentando melhorar o projeto. Seu parceiro parece distante e você interpreta como prova de que ele não te ama mais, quando talvez ele só esteja estressado com o trabalho. Durante o passo de observar, separe os fatos das interpretações.
O que a pessoa realmente disse ou fez? Que evidências você tem da história que está contando para si mesmo sobre as intenções dela? Que outras explicações poderiam existir para o comportamento dela? Esse processo de observação objetiva ajuda você a enxergar a situação com mais clareza e muitas vezes revela que sua reação emocional foi baseada em suposições, não na realidade. Observe também seu próprio estado interno com curiosidade, sem julgamento. Não se critique por estar sentindo a emoção. Não diga a si mesmo que não deveria sentir o que está sentindo. Apenas observe o que está acontecendo com o mesmo interesse objetivo com que você assistiria a um documentário da natureza. Essa emoção está surgindo. Esse padrão de pensamento está ativo. Essa sensação física está presente. Informação, não julgamento. P de proceed. Prossiga. Agora que você parou o comportamento reativo, regulou o sistema nervoso e observou a situação com objetividade, você pode prosseguir com uma resposta consciente em vez de uma reação inconsciente. Em vez de seguir o que sente no momento, você pode estar com raiva, mas escolhe falar com calma. Pode estar ansioso, mas escolhe agir mesmo assim. Pode estar decepcionado, mas escolhe focar em soluções em vez de ficar preso no problema. Pessoas no nível 3 entendem que as emoções são informação, não instruções. Elas sabem que sentir raiva não significa que precisam agir com raiva. Sabem que sentir ansiedade não significa que estão em perigo real. Elas aprenderam a criar espaço entre o que sentem e como respondem. E usam esse espaço para fazer escolhas que estão alinhadas com quem elas querem ser, e não com o que sentem por acaso naquele instante. Esse nível exige prática e autoconhecimento significativos. Você precisa se tornar habilidoso em reconhecer seus estados emocionais enquanto eles surgem, entender o que os dispara e ter um repertório de respostas alternativas pronto para usar. Você precisa treinar a pausa, respirar e pensar antes de agir. Isso não acontece da noite para o dia, mas é totalmente alcançável com esforço consistente. Nível 4. Alquimia emocional. Esse é o nível mais alto de domínio emocional. Aqui, você não só controla sua resposta às emoções, mas consegue transformá-las. Em vez de apenas gerenciar a raiva, você a transforma em motivação. Em vez de apenas lidar com o medo, você o transforma em empolgação. Em vez de apenas suportar a decepção, você a transforma em curiosidade sobre o que pode aprender com a experiência. Pessoas no nível 4 desenvolveram uma compreensão tão profunda dos seus padrões emocionais que muitas vezes conseguem impedir que emoções negativas surjam em primeiro lugar. Elas reestruturaram seus padrões de pensamento, suas crenças e seus modelos mentais, de forma que geram naturalmente estados emocionais mais positivos. Quando emoções negativas aparecem, elas têm as habilidades para transformá-las rapidamente em algo útil. Esse nível não é sobre pensamento positivo ou fingir que emoções negativas não existem. É sobre desenvolver tamanha maestria sobre seu estado interno que você pode escolher conscientemente o que sentir em qualquer situação. Você se torna o diretor da sua própria experiência emocional, em vez de apenas um ator lendo um roteiro que não escreveu. A jornada dos níveis 1 até 4 não acontece em linha reta. Você pode estar no nível 3 em algumas áreas da vida e no nível 1 em outras. Pode lidar com estresse no trabalho como um campeão, mas perder completamente o controle quando o assunto é drama familiar. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso. Cada nível representa uma grande evolução na sua capacidade de criar a vida que você quer, em vez de apenas reagir à vida que acontece com você. A maioria das pessoas nunca passa do nível 2 porque não entende que o domínio emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Elas acham que algumas pessoas simplesmente nascem boas em controlar emoções, enquanto outras não. Isso é completamente falso. O controle emocional
é como a forma física. Algumas pessoas podem ter genética melhor, mas qualquer um pode ficar mais forte com um treino consistente. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora é: em qual nível eu estou operando hoje? E mais importante, em qual nível eu quero estar operando? Porque assim que você decidir atualizar seu sistema operacional emocional, todas as áreas da sua vida vão começar a mudar. O método STOP para controle emocional imediato. Quando você está no meio de uma reação emocional forte, quando seu coração está disparado, sua mente está girando e cada instinto do seu corpo está gritando para você revidar, fugir ou fazer algo de que vai se arrepender, você precisa de um sistema. Você precisa de um método simples que possa usar imediatamente, no calor do momento, para recuperar o controle antes de causar danos permanentes aos seus relacionamentos, à sua reputação ou aos seus objetivos. A maioria dos conselhos sobre controle emocional não funciona nesses momentos, porque exige que você pense com clareza, justamente quando o pensamento claro é a última coisa que você consegue fazer. Quando sua amígdala tomou conta, o córtex pré-frontal está desligado. Você não consegue acessar estratégias complexas, nem lembrar de frameworks detalhados. Você precisa de algo simples, algo automático, algo que funcione mesmo quando sua mente racional temporariamente saiu de cena. É exatamente para isso que serve o método STOP. 4 letras, que representam 4 ações que você pode fazer em sequência para interromper uma reação emocional e retomar o controle de si mesmo antes de tomar decisões que vai lamentar. Esse método foi criado com base em décadas de pesquisa em neurociência e já foi testado nas situações de maior pressão imagináveis, de salas de emergência a campos de batalha e salas de reunião. Seu cérebro é bombardeado o tempo todo com sinais de que algo pode estar errado, o que mantém o sistema de alarme emocional permanentemente ligado. Esse estado crônico de alerta tem consequências sérias para sua capacidade de pensar com clareza e tomar boas decisões. Quando a amígdala está constantemente ativada, ela fica hipersensível. Coisas que normalmente não te incomodariam começam a parecer esmagadoras. Seu limiar para reações emocionais vai baixando cada vez mais, até que pequenos inconvenientes conseguem disparar respostas emocionais grandes. A falta de sono piora tudo isso. Quando você não dorme o suficiente com qualidade, sua amígdala fica até 40% mais reativa a estímulos negativos. Ou seja, você literalmente tem mais chance de perder o controle emocional quando está cansado. Estresse, má alimentação, falta de exercício e desidratação produzem efeitos semelhantes na capacidade do seu cérebro de regular as emoções. Mas aqui está a parte que pode mudar tudo para você. Entender que suas reações emocionais são automáticas não significa que você está impotente contra elas. Significa que você pode aprender a trabalhar com o seu cérebro em vez de lutar contra ele. Você pode treinar seu córtex pré-frontal para sobrepor a amígdala. Você pode construir novos caminhos neurais que apoiam o controle emocional em vez da reatividade. A chave é reconhecer que sempre existe uma brecha entre o gatilho e sua resposta. Pode ser apenas microsegundos, mas ela existe. E é exatamente nessa brecha que está o seu poder. É ali que você pode escolher responder, em vez de reagir. É ali que você pode tomar de volta o controle da sua vida. Os 4 níveis de domínio emocional. Nem todo controle emocional é igual. A maioria das pessoas pensa que gerenciar as emoções é algo simples, como um interruptor liga-desliga. Ou você está no controle ou não está. Ou você está calmo ou está reativo. Esse pensamento preto no branco é exatamente o motivo pelo qual a maioria nunca desenvolve um domínio emocional verdadeiro. O controle emocional real existe em 4 níveis distintos. E entender esses níveis é fundamental para construir aquela força interior inabalável que separa os campeões do resto. Nível 1. Reatividade inconsciente. É aqui
que a maioria das pessoas passa a vida inteira. Nesse nível, você está completamente à mercê das suas emoções. Você sente algo e age imediatamente, sem nenhuma escolha consciente. Alguém diz algo que te incomoda e você responde na hora. Sente ansiedade diante de uma situação e evita sem pensar 2 vezes. Fica empolgado com uma oportunidade e toma decisões impulsivas que depois vai lamentar. As pessoas no nível 1 nem percebem que têm escolha sobre como responder às emoções. Elas acreditam que seus sentimentos são fatos, que suas reações emocionais são justificadas e que os outros são responsáveis por como elas se sentem. Elas falam coisas como: "Você me deixou com raiva", ou "Eu não consigo evitar o jeito que me sinto", ou ainda "Eu só estava sendo honesto com minhas emoções". Elas não têm nenhuma consciência do espaço entre o estímulo e a resposta. O problema do nível 1 é que ele te torna completamente imprevisível e pouco confiável. As pessoas nunca sabem qual versão de você vão encontrar. Você pode estar calmo e razoável num dia e explodir no outro, dependendo do seu humor, do seu nível de estresse e do que está acontecendo na sua vida. Essa imprevisibilidade destrói a confiança nos relacionamentos e torna impossível que os outros contem com você quando as coisas ficam difíceis. Nível 2. Reatividade consciente. Aqui, você já percebe que está tendo uma reação emocional, mas escolhe agir sobre ela mesmo assim. Você sabe que está com raiva, sabe que está prestes a dizer algo de que vai se arrepender, mas faz assim mesmo porque no momento parece justificado. Você reconhece que está sendo controlado pelas emoções, mas diz para si mesmo que desta vez é diferente, que desta vez a reação é merecida. Pessoas no nível 2 costumam justificar suas reações emocionais focando no comportamento dos outros. Elas dizem coisas como: "Sim, eu perdi a cabeça, mas você viu o que ele fez comigo?" Ou: "Eu sei que não deveria ter mandado aquele e-mail, mas ele mereceu." Elas têm consciência, mas não têm controle real. Elas enxergam o espaço entre estímulo e resposta, mas escolhem não usá-lo. O nível 2 é, na verdade, mais frustrante que o nível 1, porque você sabe que poderia fazer melhor, mas ainda não consegue se conter. Você fica preso num ciclo de reação emocional, seguido de culpa e arrependimento, seguido de promessas de melhorar da próxima vez, e depois mais reações emocionais. Esse padrão cria uma espiral de autodecepção que erode sua confiança e seu respeito próprio ao longo do tempo. Nível 3. Resposta consciente. É aqui que o domínio emocional de verdade começa. Nesse nível, você sente a emoção, reconhece o que ela é e escolhe conscientemente como responder, baseado nos seus valores e objetivos de longo prazo. Se sentiu impotente diante das próprias emoções. Isso cria um ciclo de autodesconfiança e vergonha que corrói sua confiança por dentro. A boa notícia é que tudo isso está completamente sob o seu controle. A reatividade emocional não é seu destino. Não está escrita no seu DNA. Não é uma parte imutável de quem você é. É apenas um hábito. E como qualquer hábito, pode ser quebrado e substituído por algo muito melhor. A única pergunta que importa é: você está disposto a fazer o trabalho necessário para mudar? Porque seu cérebro está programado para te sabotar. Para aprender a controlar suas emoções, primeiro, você precisa entender por que seu cérebro parece determinado a fazer você perder o controle. A verdade é que suas respostas emocionais não são aleatórias nem sem sentido. Elas são o resultado de milhões de anos de evolução, projetadas para manter seus ancestrais vivos num mundo cheio de ameaças físicas imediatas. O problema é que o mundo mudou drasticamente, mas o seu cérebro não recebeu o recado. Deixa eu te apresentar a parte mais importante do seu cérebro, que você provavelmente nunca ouviu falar: a amígdala. Essa pequena estrutura em forma de amêndoa fica bem no fundo do cérebro e funciona como seu sistema de alarme pessoal. Seu trabalho
é vasculhar o ambiente em busca de ameaças e disparar respostas imediatas para te manter seguro. Quando seus ancestrais encontravam um tigre-dentes de sabre, a amígdala inundava o corpo com adrenalina, desligava o pensamento racional e preparava o organismo para lutar ou fugir. Essa resposta salvou vidas. O problema é que sua amígdala não consegue distinguir entre um tigre-dentes de sabre e um e-mail irritado do seu chefe. Ela não diferencia uma ameaça física de uma ameaça social. Para ela, crítica, rejeição, constrangimento e conflito são situações de vida ou morte. Então, quando um colega questiona sua ideia numa reunião, sua amígdala dispara o alarme como se você estivesse sendo atacado por um predador. Isso se chama sequestro da amígdala. E acontece com você muito mais vezes do que você imagina. No momento em que seu cérebro percebe uma ameaça, o pensamento racional simplesmente sai de cena. O fluxo sanguíneo é desviado do córtex pré-frontal, a parte responsável pela lógica, planejamento e controle de impulsos, e direcionado para o sistema límbico, que controla as respostas emocionais. Você literalmente fica menos inteligente quando está emocionalmente ativado. E tem algo que piora ainda mais essa situação. Sua amígdala aprende com a experiência, mas é péssima em aprender as lições certas. Toda vez que você tem uma reação emocional a algo, sua amígdala registra aquela informação como prova de que a situação era realmente perigosa. Isso significa que as coisas que te ativaram uma vez ficam mais propensas a te ativar novamente. Seu cérebro está constantemente expandindo a lista do que considera ameaça. É por isso que pessoas que já foram machucadas em relacionamentos ficam hipersensíveis a qualquer sinal de rejeição ou abandono. A amígdala aprendeu que dor emocional é perigosa, então começa a soar o alarme ao menor indício de que aquilo pode se repetir. É por isso também que quem já foi criticado no trabalho fica defensivo diante de qualquer feedback, mesmo quando ele é construtivo e bem-intencionado. Sua amígdala ainda tem um viés de negatividade. Ela é muito melhor em lembrar ameaças do que recompensas, fracassos do que sucessos, dor do que prazer. Isso fazia todo sentido quando a sobrevivência era a prioridade número 1. Esquecer uma ameaça podia te matar, enquanto esquecer uma recompensa era apenas uma pena. Mas no mundo atual, esse viés de negatividade faz seu cérebro ficar constantemente procurando problemas, perigos e motivos para se chatear. Outro fator crucial é que a amígdala processa informações muito mais rápido que sua mente racional. Ela consegue identificar uma ameaça e disparar uma resposta emocional em apenas 12 milissegundos. Seu córtex pré-frontal, a parte racional, leva pelo menos 500 milissegundos para processar a mesma informação. Isso significa que você reage emocionalmente muito antes de ter chance de pensar racionalmente sobre o que está acontecendo de verdade. É por isso que às vezes você se pega ficando bravo ou ansioso e depois se pergunta: por que estou assim? Seu cérebro emocional já decidiu que havia uma ameaça e começou a preparar seu corpo para agir antes mesmo de sua mente racional entender o que estava rolando. Quando você finalmente percebe que está com raiva, seu coração já está acelerado, seus músculos tensos e os hormônios de estresse já invadiram seu sistema. O mundo moderno piora ainda mais esse problema porque estamos constantemente expostos a estressores de baixo nível que mantêm nossa amígdala em alerta máximo. Notificações de redes sociais, manchetes de notícia feitas para gerar medo e raiva, e-mails de trabalho que exigem resposta imediata, engarrafamentos, pressões financeiras, conflitos nos relacionamentos. O custo oculto da reatividade emocional. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do quanto suas reações emocionais estão custando. Elas acham normal se deixar levar pelo gatilho. Acham que perder o controle quando as coisas ficam difíceis faz parte da natureza humana. Acham que emoções fortes são sinal de paixão e autenticidade. Estão erradas, profundamente erradas. E essa ilusão
Está destruindo a vida delas de formas que nem conseguem enxergar. Deixa eu te pintar um quadro real do que é a reatividade emocional no dia a dia. Você está numa reunião com seu chefe e colegas. Alguém questiona sua ideia de um jeito que parece desrespeitoso. Seu coração acelera. Seu rosto fica quente. Uma voz na sua cabeça começa a gritar que aquilo é injusto, que a pessoa não entende sua visão, que está tentando te fazer parecer mal. Antes que você perceba, já está se defendendo com um tom de voz afiado que deixa todo mundo na sala desconfortável. Em apenas 60 segundos de reação emocional, você acabou de danificar sua reputação profissional. Ou então, você está discutindo com seu parceiro sobre algo relativamente pequeno. Ele diz uma frase que toca num nervo exposto. Em vez de permanecer calmo e buscar uma solução juntos, você aumenta o tom, traz mágoas antigas à tona, fala coisas feitas para machucar, porque você está machucado. 10 minutos depois, um desentendimento simples virou uma briga que ameaça o relacionamento inteiro e que vai levar dias para se recuperar. Tudo porque você não conseguiu controlar aquela primeira reação emocional. Aqui está a verdade dura que quase ninguém quer encarar. Toda vez que você reage emocionalmente em vez de responder com consciência, você está treinando seu cérebro para ser mais fraco. Você reforça caminhos neurais que tornam mais provável perder o controle da próxima vez. Literalmente, você está reprogramando seu cérebro para o conflito, para o arrependimento e para o fracasso. E o pior de tudo, você faz isso de forma voluntária. A ciência é clara sobre isso. Cada reação emocional dispara a liberação de hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina. Esses químicos invadem seu sistema, turvam seu julgamento e tornam impossível pensar com clareza. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que esses hormônios não desaparecem quando a situação termina. Eles ficam circulando no seu organismo por horas, às vezes dias, afetando todas as decisões, interações e pensamentos que você tem depois. Isso quer dizer que uma única reação emocional pela manhã pode sabotar o seu dia inteiro. Aquela briga com o cônjuge influencia seu desempenho no trabalho. Aquele e-mail estressante gera uma cascata de decisões ruins que se espalha pela semana toda. Você fica preso num ciclo vicioso de reatividade. Cada explosão emocional torna a próxima mais fácil de acontecer. E o custo vai muito mais fundo. A reatividade emocional crônica literalmente altera a estrutura do seu cérebro. Estudos com imagens cerebrais mostram que pessoas que frequentemente perdem o controle emocional têm o córtex pré-frontal menor, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento e pelo controle de impulsos. Quanto mais você reage, menos capaz fica de pensar com clareza e tomar boas decisões. O custo financeiro dessa reatividade é impressionante. Pense em todas as oportunidades que você perdeu por estar bravo, ansioso ou sobrecarregado demais para raciocinar direito. Em todos os relacionamentos que danificou porque não conseguiu segurar a língua. Em todos os objetivos que abandonou porque se sentiu desanimado e resolveu desistir. O efeito composto dessas perdas, ao longo de uma vida inteira, é devastador. Já trabalhei com executivos que perderam milhões de dólares por tomarem decisões no calor da raiva. Vi empreendedores destruírem parcerias que levaram anos para construir porque não controlaram as emoções durante negociações importantes. Vi pessoas brilhantes sabotarem a própria carreira enviando e-mails escritos em frustração ou fazendo apresentações enquanto estavam dominadas pela ansiedade. O custo nos relacionamentos é ainda mais doloroso. Toda vez que você perde o controle emocional com alguém que ama, você retira a confiança da conta bancária daquele relacionamento. Cria distância. Planta sementes de ressentimento. Com o tempo, essas reações se acumulam e destroem os laços que mais importam para você. Seus filhos observam como você lida com as emoções e aprendem que aquilo é normal.
Seu parceiro começa a andar em ovos perto de você, sem saber o que pode te detonar. Seus colegas passam a te ver como alguém instável e pouco confiável. Sua reputação se torna a de uma pessoa que não se pode contar quando as coisas ficam difíceis. Mas talvez o custo mais alto seja o que isso faz com a sua relação consigo mesmo. Toda vez que você perde o controle, você perde respeito por si próprio. No fundo, você sabe que é capaz de muito mais. Sabe que poderia ter lidado melhor com aquela situação. Mas, no momento,